grupo de brasileiros veio ao Japão para um passeio de 17 dias. Foram a Hiroshima, passaram por Kyoto, Gifu, Fujiyoshida e Tóquio, mas a volta ao Brasil foi traumática, levando até 5 dias para o retorno e com malas extraviadas. No dia 17 de abril, Marcília, Júlia, Iole, Fernanda, Teresa, Fátima e Vanderlei foram a Narita e embarcaram para os Emirados Árabes pela Emirates Airlines. De lá, fariam uma conexão com destino a São Paulo. A ideia era chegar no dia 18, mas o grupo acabou se separando e 5 chegaram no dia 21, enquanto 2 somente no dia 22, 5 dias depois do embarque em Narita. O problema começou com uma inesperada inundação em Dubai no dia anterior ao voo, dia 16. Na hora que nós chegamos em Dubai, é que o piloto avisou que todos estavam cientes do que havia acontecido e que eles estavam com o aeroporto um pouquinho bagunçado, em tese, ele falou assim, né? E aí foi quando a gente demorou mais de uma hora para sair e a escala já tinha ido por água abaixo. Quando chegaram, encontraram o aeroporto de Dubai caótico, com voos anteriores já cancelados e milhares de passageiros sem saber como fazer para voltar para casa. Eu conheci um rapaz que estava vindo de uma mochilona, né? De um mochilão lá que ele fez. Ele falou que ele estava há 48 horas no aeroporto. E não dá para mudar Teve muito a situação. aquele rapaz que usou o nosso carregador, lembra, Júlia? Um rapaz que ele falou que ele ia para Doha, ele ia cancelar, ele já tinha ficado o dia anterior lá no aeroporto, na mesma situação, então ele falava assim: ah, estão fazendo igualzinho fizeram ontem. A cada meia hora eles mudavam o horário do voo lá no painel. E ele falou: olha, estão fazendo. Eu estava aqui ontem também, é que eu saí porque eu tenho um irmão que mora aqui. E voltei hoje, mas eles estão agindo igual exatamente antes. Quando chega a noite, eles cancelam o voo. E foi exatamente o que aconteceu. Fernanda e Oli enfrentaram uma fila de 8 horas para conseguir uma solução. Não tinha voos para o Brasil? Ah, tinha, mas acho que Dia tipo, 30, né? 4 dias. Se a gente 4 quisesse dias, esperar um 5 dias. voo para o Brasil, seria, a data era dia 30 de abril. Quando a gente foi remarcar, a gente pediu qualquer voo, mesmo com conexão, mas que saísse no mesmo dia ou no dia seguinte, no mais tardar. Foi esse nosso pedido. Então, a gente nem cogitou ir para o Brasil, direto para o Brasil, porque a gente já sabia que não tinha, pelo que as pessoas haviam falado. Enquanto isso, o restante do grupo, que incluía 2 senhoras, ficou esperando, procurando cadeiras mais confortáveis. Sentadas lá nas cadeiras, guardando, guardando lugar, né? Porque não tinha nem cadeira suficiente. E esperando as cadeiras mais confortáveis desocupar para a gente poder ir pegando. Eles acabaram passando 44 horas em Dubai, dentro do aeroporto. Não, quem saiu não conseguiu entrar novamente. Houveram brasileiros que tentaram sair para falar com o pessoal da embaixada e depois eles não conseguiram entrar novamente no aeroporto. Deu muita dor de cabeça para aqueles brasileiros. No início, ficaram sem comida, porque havia a expectativa de embarque a qualquer momento. Comida, acho que foi o quê? 24 horas depois que a gente recebeu o voucher, não foi, Fernanda? Por e-mail? Foi depois que a gente conseguiu fazer a conexão, se eu não me engano. Não, recebi antes, eu acho. Acho que tinha antes. 4 horas depois. Eu não tenho certeza porque quem recebeu foi você, mas eu acho que Eu você recebi recebeu só por e-mail. depois da conexão a Ioli tem razão. Depois que você conseguiu a conexão. O primeiro dia eu lembro que eu paguei todas as minhas refeições, a gente pagou tudo do nosso bolso. O segundo dia também. E depois de muitas horas, deixaram lá no saguão do aeroporto, eles colocaram várias caixas de água, um bolinho, tipo um bolinho Ana Maria, um bolinho recheado, né? Assim, uma quantidade muito grande, era assim, à vontade. Só que, assim, não é o suficiente para quem está lá, vai ficar lá um dia, ficou um dia inteiro e ficou mais do outro dia seguinte, entendeu? É aquilo ali para meia hora de atraso, 1 hora de atraso, tudo bem, mas não é o suficiente, né? Para todo aquele tempo não é que uma nós ficamos alimentação lá adequada, e todas aquelas pessoas, tinha bebês, tinha bastante gente com criança, com bebê de colo. E isso foi meio estranho. oferecido
para quem estava ali na parte de embarque. Eu e a Fernanda, que estávamos na fila, que a gente passou a noite inteira na fila, a única coisa que eles deram para gente, que eles iam distribuindo assim aleatoriamente, era a água. A gente não teve comida em nenhum momento que a gente ficou na fila, a gente não teve lanche. Na fila, quando nós estávamos, tinham pessoas que chegavam a desmaiar. E aí eles Nossa. começavam a pedir ajuda médica. No segundo dia, a Emirates ofereceu alguns vouchers para lanches, mas nem todos receberam. Não, a gente não recebeu o voucher no e-mail nem no celular. Aí a Ioli falou, vai só com o cartão de embarque. Mas, gente, na fila era uma confusão, e aí a gente não sabia a opção. Eu falei, eu vou comer, porque se fica comendo aquele que eles dão um pouquinho, ia ter que comer de novo. Então a gente já foi direto no que a gente sabia que Porque ia tinha uma satisfazer. limitação, né? Teve um voucher, você podia comer tipo, no McDonald's. Só que Era quando um você chegava nuggets, lá, não é? era um lanche específico só. Você não tinha opção. Não, você só pode ser esse aqui. Com o voucher da empresa, só pode ser esse lanche. E a gente, mas isso aqui, daqui a meia hora eu vou estar com fome, ou então isso aqui não, eu não quero comer. Então nós optamos por pagar o nosso lanche, né? Nesse meio tempo, houve muita confusão. Cada meia hora Confusão mudava o horário lá provocaram. no painel. Ah, 2 horas, não, 14h30, depois não, às 15, e assim foi até umas 7h30 da noite, que foi quando foi aquele tumulto lá no portão, lembram? Que quase amassaram a gente, né, Júlia? Foi muito estranho porque eles até receberam, passaram pessoas pelo portão, era como se elas fossem embarcar, Foram e até aí pro quando avião, né? foram para entraram na aeronave, aí falou assim, o voo chegou um funcionário e disse assim, o voo está cancelado. E aí a gente ficou lá, todo mundo olhando para a cara do outro, e provavelmente as pessoas voltaram, que passaram pelo portão, que achavam que ia embarcar, voltaram. todo mundo Teve uma voltou. moça que falou para mim que, na verdade, eles entraram do portão, e aí, quando eles entraram no portãozinho, eles foram colocados em outra sala. É aquela pré-embarque, né? Naquela outra sala. E aí ela falou que eles não davam notícias, que a sala não tinha nenhum banheiro, que não tinha nada. E brasileiro, né? Aí começaram a falar o que está acontecendo, a gente quer sair daqui. E aí começaram a gravar, chamaram a polícia. E aí nessa foi quando a polícia chegou e começou a pegar o celular de quem estava gravando, falando que não podia gravar. Começou a cortar lá porque tinha uma moça sentada no chão que estava com o celular na mão. O policial ficou em pé na frente dela e ela abriu a boca a chorar porque ela entrou em desespero. Falou que foi um show de horrores. E ali eles receberam dizendo que o voo tinha sido cancelado. Finalmente, conseguiram uma conexão com escala na África do Sul. Foram de Dubai à Cidade do Cabo, onde acabaram passando a noite. Mas na Cidade do Cabo, na verdade, a gente tentou embarcar. A gente foi sem o cartão de embarque para É o verdade. Brasil. Havia A uma gente esperança, né, de já a pegar gente outro voo. achando que ia embarcar depois que a gente desceu lá. Aí lá que a gente descobriu que não tinha e que tivemos que ficar no hotel. Porque a menina Na que verdade, trabalha no hotel conseguiu, né? na verdade deu Hum. overbooking Ah, de sim, tal para o Brasil. Então, sim. as nossas reservas que a gente tinha caíram por causa do Ah, overbooking. Mas assim, lembrando, né, gente, que todo mundo tinha cartão de embarque com o número Só a certinho gente que do não. portão e só os nossos cartões que não tinha. Vocês lembram disso, né? Então, assim, Isso. dava a impressão que eles já sabiam que a gente Que já provavelmente tinha não vocês dado não iam, conseguiria desembarcar. overbooking. não iam conseguir embarcar. É. Uhum. Na madrugada seguinte, voaram para Joanesburgo e de lá, finalmente, para São Paulo. Lá foi rápido, mas uma surpresa aguardava Iole e sua mãe Fátima. Não foi rápido Foi lá, né? Já foi estava bem rápido. certinho. Nós chegamos no horário certinho do pedido, 2 horas de antecedência, 1h30. Eu Foi acho que era 1 hora e meia, tranquilo. 2 horas de conexão. Só era Lá bem não, rápido. não Tanto é que a teve gente não problema. podia se perder, porque senão a gente ia perder a conexão. Ah, A mas, gente, né? Porque a Ioli ficou. mas a Iole ficou, não Eu é e minha isso? mãe ficamos. A Ioli Eu e ficou. minha mãe, quando nós chegamos no aeroporto lá de Cape Town, não achava o nosso voo. A Emirates nunca mandou nada para mim, nem um e-mail. No site deles não tinha absolutamente nada de atualização de voo. E a gente começou a procurar, não achava. Depois, uma moça chamada Mônica, na África, que estava ajudando muita gente, que ajudou, acabou descobrindo que meu avião era outro. Depois eu fui procurar, não tinha nada no aplicativo, não tinha reserva. Então, eles mandaram tudo para o e-mail da Fernanda
sendo que a gente não é família, e para mim eles não mandaram nada. Então não teve como eu descobrir o meu avião nem nada disso. Aí eu e minha mãe ficamos mais um dia e mais uma noite lá. No hotel a gente teve o café da manhã que estava incluso. O almoço não foi, eu paguei do meu bolso o almoço, eles falaram que eu não tinha direito. Aí a janta, eles pagaram novamente para a gente, eles punham um valor limite, aí pagava a janta, pagaram a janta para a gente. E aí no dia seguinte eu e minha mãe conseguimos voltar para o Brasil. Durante o trajeto, Iole e Fernanda ficaram doentes. Eu tive 4 dias de febre. Nossa. 2 na África, no avião, e 1 no Brasil. Aí, quando eu cheguei, eu não estava em condições, eu estava muito mal, mas muito mal mesmo. Aí eu falei, eu preciso ir para o hospital. Eu cheguei no hospital, logo na triagem eu já estava com 38,5 novamente. E na triagem eles já me medicaram. Porque ele falou, olha, para um adulto não é uma temperatura muito boa. Aí eu fiquei bem ruim, fiz o teste de influenza, aí sai tipo em 1h30. Aí o de Covid sai 24 horas, 48 horas depois. Aí eu estava em casa e recebi a notificação do hospital, falando, saiu os seus exames disponíveis. Aí quando eu vi, também estava com Covid. Você pegou também, Fernanda? Peguei da Loli. Ô, Fê, nem deve ter sido exatamente da Loli, é que vocês duas ficaram no meio daquele povo todo, né? Em algum momento eles se desculparam e tentaram explicar o porquê desse caos? Não, eles nunca prestaram conta de absolutamente nada. No primeiro dia que nós ficamos lá, que foi quando a Marcília falou que quase foi empurrada na fila, a única coisa que eles falavam é: todos vocês vão embarcar hoje, o avião sai hoje. E quando o avião não saiu, colocou cancelado e desapareceram. No tempo todo que nós ficamos lá, a gente nunca teve uma prestação de contas. Absolutamente nenhuma. Pior, né? A Emirates, desde o início, já sabia a situação que eles estavam. Eles assumiram o risco. A partir do momento que eles pegam um avião com 600 pessoas e falam, nós vamos recebê-los aqui, mesmo o nosso aeroporto estando um verdadeiro caos, eles assumem o risco da atitude deles. Então, o mínimo que eles podiam é ter dado a mínima estrutura necessária para a gente. Um hotel, tudo, não importa assim, mas não dá conta. Eles já sabiam que não iam dar conta. Então, chamou, não, venham para cá vocês nesse Boeing 380 com quase 700 pessoas, é porque nós estamos assumindo a responsabilidade por vocês. E a gente percebeu que eles são bons para colocar aviões no céu, para ter tigres em casa e luxo, porque para tratar as pessoas, eles são um fracasso. Eles não sabem lidar com seres humanos. Isso é um fato. E no aeroporto, eles nos deram uma opção de uma escala para uma empresa que não fosse a dele, que fosse uma espécie de parceria. Por que eles já não fizeram isso em Tóquio? Não precisava cancelar o voo. Era só dizer, não, vocês não vão para lá, vocês vão para tal lugar e de tal lugar para tal lugar. Tudo bem, é fácil fazer isso? Não, não é. Mas poderia ser outra logística. Não tinha por que levar tanta gente para o aeroporto. Se eles sabiam que não iam dar conta, porque eles já sabiam. E agora, vocês vão abrir um processo coletivo? Como é que é? Eu vou abrir o processo, mas coletivo não vale a pena, eu até vou depois conversar com o pessoal, aproveitar que eu estou aqui, né? Para fazer de forma separada, porque esse tipo de ação coletiva nunca dá muito certo. Sério? Né? Então, só que não é coletivo, porque, por exemplo, a minha história já foi diferente da do pessoal. Porque eu já acabei passando por um dia a mais lá, pelo menos os danos materiais, né? Os danos morais, aí depende muito de cada juiz. Tem juiz que vai falar, isso é um mero aborrecimento porque teve a chuva. Pode acontecer. Um caso de força maior. Eu não entendo assim. A chuva foi antes, o aeroporto estava impecavelmente organizado, né? Mas limpo, ninguém dizia que tinha chuva lá. Se eles me chamaram para o aeroporto, eles estão assumindo a responsabilidade por mim. Então, o mínimo que eles podiam ter feito é dar do hotel para a gente. Esse é o meu ponto de vista. O que o juiz vai pensar, eu já não sei te dizer. E aqui é meio complicado, né, na parte de danos morais. Mas pelo menos o que eu gastei em Dubai, para tomar banho, para poder comer, as roupas que eu tive que comprar na África do Sul, porque eu só tinha uma peça de roupa. Então, essas coisinhas, pelo menos isso sim, eu vou tentar. Primeiro eu vou acionar o PROCON, porque o PROCON é um órgão que no Brasil funciona. Depois, se não der certo, aí eu vou entrar judicialmente contra eles. Quando chegaram a São Paulo, descobriram que algumas malas foram extraviadas. Esse é o capítulo à parte. A minha não chegou ainda, gente. Até hoje não chegou. Eu ainda não terminei a viagem porque a minha mala não chegou ainda. Vocês voltariam ao Japão?
Ai, com certeza, com Já certeza. tem Faltou tanta Dubai, coisa não. ainda. Japão foi o conto de fadas, Dubai foi o filme de terror. Mas Japão foi o conto de fadas. Que país incrível.